Olá, alunos e alunas de AM. Bem-vindos e bem-vindas à terceira videoaula. Antes de começar com o assunto da aula, gostaria de falar sobre os trabalhos em dupla, que eu já pareei em grupos no Moodle quem deu os nomes de suas duplas. Não ser alguns que responderam sexta-feira para cá, mas eu farei isso em breve. E quem não tem par, eu vou então colocar alguns temas gerais e vou pedir para vocês preencherem mais um formulário, me desculpa, mas para eu poder agrupar vocês de acordo com temas. Por exemplo, se algum aluno gosta mais de física de materiais, outro mais de neurociências, outro mais de fármacos ou algo do tipo. Então, vou tentar colocar junto as pessoas que têm afinidades de assunto para facilitar o trabalho em grupo e não ter que acabar escolhendo um tema no qual você não tem tanto interesse. Ok? Então, farei isso. Então, espero que até o final da segunda semana todo mundo esteja com seu grupo formado. Além disso, tem um testezinho que eu vou colocar no site e no Moodle, e vocês façam essa atividade. É uma boa maneira de vocês garantirem nota também, ok? Muito obrigado. Então, vamos começar com a nossa aula, a videoaula número 3. Bom, então o assunto dessa aula é teoria do orbital molecular. Novamente, seguindo o Atkins de Paula, oitava edição, ok? Então, nessa edição, é o capítulo 11, a seção 3 que a gente vai tratar nessa aula. Mas a teoria do orbital molecular engloba mais seções do que apenas a seção 3. Mas nessa aula a gente vai tratar apenas de parte da seção 3. Então, vamos seguir com o assunto. A teoria do orbital molecular, ela admite que os elétrons pertencem não só a uma ligação química específica, mas sim a toda molécula, ok? Lembre que quando a gente viu a TLV, teoria de ligação de valência, a gente fazia a combinação dos elétrons de cada ligação. Então a gente, por exemplo, na lista de exercício, que eu coloquei alguns exercícios resolvidos, eu mostro que se a gente tem, por exemplo, duas ligações, como uma molécula de água ou de água oxigenada, você descreve cada ligação separadamente e faz a questão da indistinguibilidade dos elétrons para cada ligação. Então, na teoria do orbital molecular, o elétron ele vai pertencer a toda a molécula, não a uma ligação específica. Então, seguindo, começamos pelo caso mais simples o possível, que é uma molécula de hidrogênio H2 que perdeu um elétron, por isso H2+. Então, o que resta são dois núcleos positivos e um elétron. Então, esse é o caso mais simples do possível que a gente pode analisar, que a gente não se preocupa com a correlação elétron-elétron. Afinal, são só dois núcleos e um elétron. Então, o hamiltoniano dessa molécula de H2+, ele vai ser escrito da seguinte maneira. Então, é energia cinética mais potencial, como qualquer outro hamiltoniano. E a energia cinética desse hamiltoniano é menos h cortado ao quadrado dividido por 2me nabla ao quadrado. Ok? Energia cinética normal. E a energia potencial vai ser então menos e ao quadrado sobre 4πε0, ok? Vezes então 1 dividido por RA1 mais 1 dividido por RB1 menos 1 sobre R. Mas quem são esses caras? Então vamos lá. Então a gente tem o núcleo A, a gente tem o núcleo B, a gente tem então o nosso elétron aqui. O RA1, então, ele é a distância entre o elétron e o núcleo A. E o RB1 é a distância entre o elétron e o núcleo B. Ok? E o 1 sobre R, o R no caso, é a distância entre os dois núcleos.
Então assim a gente define todas essas variáveis da nossa energia potencial. Lembrando que aqui então a gente tem negativo, então é uma força atrativa, aqui também é negativo, força atrativa, e esse menos com menos dá mais, então a gente tem uma força repulsiva entre os dois núcleos, o que é de se esperar. Então, a nossa Hamiltoniana fica da seguinte forma, ok? Então essa é a Hamiltoniana do H2+, que pode ser resolvida analiticamente, dentro da aproximação de Born-Oppenheimer que eu ensinei na videoaula 1 para vocês. Essa solução, embora exista, ela é bastante complicada, ok? Então a solução do HPsi e psi vai nos fornecer os orbitais moleculares psi. Ela basicamente vai ser a única molécula que a gente vai ter solução analítica, que a gente vai tratar só de um elétron, e a gente não pode estender essas soluções para moléculas poliatômicas. Então, no fim das contas, é uma solução que não é muito útil. Apesar de ser analítica, ela não pode ser utilizada para mais nenhum caso, ok? Então a gente precisa de um procedimento mais simples para descrever uma molécula, por exemplo, H2+, e outras. E estender, então, para moléculas diatômicas, poliatômicas, com átomos diferentes, e assim por diante, ok? Então, a gente faz isso com uma combinação linear de orbitais atômicos, ou CLOA, CLOA, ok? Bom, o que a gente diz? Então vamos definir. Se um elétron pode ser encontrado em um orbital atômico de um átomo A e também em um orbital atômico de um átomo B, então a função de onda é a superposição dos dois orbitais atômicos, ok? Basicamente, se o elétron está ocupando dois átomos, um orbital de cada um deles, né? São dois orbitais de dois átomos diferentes, então a gente pode descrever a função de onda desse elétron como uma superposição desses dois orbitais atômicos. O que isso quer dizer matematicamente é que a gente tem então essa combinação linear de um orbital A e um orbital B. Temos do átomo A e do átomo B. E assim como eu já tinha mostrado para vocês lá na teoria de ligação de valência. Isso é por enquanto semelhante. Então N é um fator de normalização, o A então é a função de onda KH1SA do hidrogênio 1, e o B então é o KH1SB. E funções de onda hidrogenoides, como a gente já viu no início do curso, na parte presencial do curso. Então, a gente diz que um orbital molecular aproximado a uma acumulação linear de orbitais atômicos é essa OM-CLOA, OM-CLOA, ok? Então, essa é uma definição mais simples possível para a gente poder descrever, então, essa molécula. Bom, seguindo então, eu vou mostrar para vocês como a gente normaliza então esse orbital molecular escrito em combinação linear de orbitais atômicos. Então, quando a gente quer normalizar qualquer função de onda, o que a gente faz? A gente pega psi, estrela, psi, integra em todo espaço, igual a 1, ok? Assim a gente encontra a constante de normalização. Então, quem é nosso psi? Ele é n. Então vamos pegar aqui só o psi mais, então o psi positivo, n vezes a mais b, complexo conjugado é ele mesmo, porque não tem número complexo nessa função de onda do estado fundamental do átomo de hidrogênio, vezes então n a mais b, integrado em todo espaço d tal. Então a gente basicamente junta os n's, a gente acaba com um n quadrado, e multiplica a mais b por a mais b. A gente faz então a distributiva, a gente tem a com a é a ao quadrado, vai acabar com 2ab
com os dois termos cruzados, mais um b ao quadrado de tal. Então, vamos tirar então a constante de normalização de dentro da integral, ok? E a gente divide esse termo nessas três integrais. Então, a gente vai ter o n ao quadrado, que vai multiplicar as três integrais. A gente vai ficar com a integral de a ao quadrado de tal, b ao quadrado de tal, e duas vezes ab de tal. Essa integral ab de tal, ela vai ser de suma importância a partir de agora. Okay? A gente vai dar um nome para ela. Então, ela vai ser chamada de S, que é a integral de superposição. Então, essa integral de superposição ela vai dizer basicamente o quanto os dois orbitais estão ocupando o mesmo espaço. Okay? Que é justamente o que leva então a essa divisão de elétrons entre orbitais de diferentes átomos. Okay? Está no início da definição da teoria do orbital molecular, que se eles têm uma superposição, eles podem dividir o elétron. Então, essa é a integral de superposição. Okay? Por enquanto, a gente segue com esse termo S, das nossas equações. Então, a gente vai ficar com esse n ao quadrado, mais 1, mais 2s. Por quê? Então, a gente tem aqui a integral de a ao quadrado de tal. É basicamente a integral do um orbital, por exemplo, H1s, ou seja, o orbital 1s de hidrogênio que a gente já normalizou. Esse orbital já está normalizado, então a integral dele em todo o espaço dá 1. E o mesmo, então, para o orbital B. Então é 1 mais 1 vezes, quer dizer, mais 2 vezes S. 2 vezes a integral de superposição. Então, isso aqui vai dar basicamente n ao quadrado vezes 2 mais 2s. E, então, seguindo aqui, a gente sabe que a integral de psi estrela de psi vai ser igual a 1. Então, aqui a nossa função de onda vai ter que ser normalizada. Então, a gente iguala ela. Então, n ao quadrado, agora já colocando esse 2 em evidência, vezes 2, 1 mais s, igual a 1. Estou igualando essa integral aqui, esse termo aqui, a 1. Então, passando o 2 vezes 1 mais s para o outro lado, e tirando a raiz quadrada, a gente acaba com esse termo aqui para a nossa constante de normalização. Ok, então a integral de superposição do átomo de hidrogênio no estado fundamental com a separação dos dois núcleos sendo de equilíbrio, ela é 0,59. Esse número vai variar. Mais tarde, no curso, eu ensino para vocês como calcular essas integrais de superposição, ok? Mas, em várias ocasiões, esse número vai ser simplesmente fornecido para vocês. Então, por enquanto, não vamos nos preocupar, mas depois eu ensino vocês a calcular. Então, com esse S sendo 0,59, o valor de N vai ser 1,1, 1,10, a constante de normalização. Ótimo. Então, nossa função de onda pode ser escrita psi mais como 1,10 vezes A mais B. Isso não foi feito por psi menos e fica como um exercício para vocês. Tudo bem? Orbital molecular escrito em combinação linear de orbitais atômicos para a molécula de H2+. A gente, lembrando que o nosso A é equivalente ao Ki H1SA. E a nossa parte espacial aqui do nosso orbital S do hidrogênio, então fica como E na menos RA dividido por A0, isso tudo dividido por π A0 ao cubo, não meio. Então eu só estou pegando lá a solução do átomo de hidrogênio, nada sofisticado. E para o B a gente tem a mesma coisa, a mesmíssima coisa, só que em vez de ser RA a gente tem RB, que vai ser a distância RB que a gente definiu lá como R1B, R1A. Mas, bom, voltamos aqui, então RA igual a RA1 e RB igual a RB1. A gente pode escrever esse RB em função do RA, porque na verdade se eu movo esse átomo um pouco para cá,
ou um pouco para cá, eu estou mudando o R1 e o RA e o RB ao mesmo tempo. Então a gente pode aplicar a lei dos cossenos e escrever RB em função de RA. E R maiúsculo, que é a distância entre os dois núcleos, que a gente está tratando como fixa, ok? Então, fazendo isso, a gente escreve o psi mais, então, como sendo 1,10 vezes. Então, essa exponencial de menos RA dividido por A0, dividido por π a 0 ao cubo não meio, mais então o termo de RB. Que a gente substitui então o RB por essa função de RA, que eu acabei de mencionar para vocês, obtida via lei dos cossenos. Ótimo! Então a gente acaba com essa função de onda para nossa molécula de H2+. E essa função de onda eu posso plotar, ok? Aqui eu posso fazer então um plot de amplitude constante, que eu vou obter essa figura aqui. Então eu tenho aqui um núcleo, aqui o segundo núcleo, e eu vou ter então esse pico, e novamente, assim como a gente viu na teoria da ligação de valência, a gente tem então uma região a qual tem uma grande probabilidade de encontrar o elétron entre os dois núcleos, mostrando que a gente tem uma ligação química. Mas a gente também viu na outra aula essa questão que seria uma isosuperfície. Então a gente escolhe numa certa densidade de probabilidade e faz o corte. E essa então é a forma da ligação sigma, que eu já mencionei para vocês na aula anterior. Então orbital S com orbital S, ligação sigma SS. Tem essa forma aqui. Então agora isso descrito agora com a teoria do orbital molecular, obtendo as funções de onda direitinho e constante normalização. Bom, então por essa aula é só isso. E na próxima aula a gente continua então descrevendo, por exemplo, os tipos de orbitais e também moléculas diatômicas ou mononucleares. Então finalmente vamos ver na próxima aula o orbital psi- e dizer qual a diferença do psi- para o psi+. Ok? Então muito obrigado, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tenham um bom dia.